O anime começa com o nosso protagonista, Van Neil Fértil, que reencarnou em outro mundo após morrer por exploração excessiva no trabalho. Agora, nesse novo mundo, ele se encontra no corpo de uma criança de 2 anos e possui as memórias do antigo dono do corpo. Ao se encontrar com sua criada, ela se surpreende ao ver que ele consegue falar fluentemente, e Van comenta os nomes de seus familiares, deixando a criada ainda mais chocada. Em certo momento, porém, ele pergunta onde eles se encontram. Um tempo depois, enquanto todos estão comendo, conhecemos o restante de sua família. O terceiro filho, Sesto, o do meio, Yard. O primogênito, Múrcia, além do líder da família e marquês, Jalpa. O clima à mesa é bastante tenso, exceto pela parte do pequeno Van, que é muito malcriado com a criadagem. Seu pai pergunta quais tarefas cada um tem para aquele dia, e seus filhos, um pouco nervosos, comentam sobre seus deveres. Quando chega a vez de Van, ele responde que, na verdade, não sabe, pois há muitas coisas a fazer, mas que está interessado em aprender sobre a cultura e a história daquela nação. Seus irmãos se surpreendem ao ouvi-lo, enquanto o pai cai na risada. Ele fica impressionado ao ver que, com apenas 2 anos, Van já é alguém extraordinário, e deixa claro que, com ele, o futuro da família está garantido. O marquês também demonstra ansiedade para ver o exame de aptidão mágica de Van quando ele completar 8 anos, pois espera grandes coisas dele. Em seguida, é explicado que naquele mundo existe a aptidão mágica, algo essencial. A nobreza deve dominar os elementos de ataque para proteger o povo, como terra, água, vento e fogo. Aqueles que possuem aptidão para outros elementos são considerados uma desonra. O pai e os irmãos de Van possuem aptidão para os 4 elementos. Um tempo depois, Van começa a perguntar à criadagem sobre as coisas daquele mundo, e descobre que existem outras raças, como elfos e anões. Além disso, também existem minerais mágicos capazes de armazenar energia, assim como o Meu Power, ou seja, isso é magia. No entanto, eles são interrompidos pelo mordomo da casa, Espada, que pergunta a Van se ele ainda se lembra das coisas que aprendeu. Van responde que às vezes esquece alguns caracteres, mas que ainda se lembra bem do que estudou até então. Espada o coloca à prova perguntando quanto é 3 + 2. Van fica um pouco nervoso, pois aquele mordomo assustador lhe dá medo, mas responde corretamente. Espada então diz que, a partir de agora, ele será o responsável por suas tutorias, e assim começam as aulas infernais. Van é bombardeado com estudos, mas graças a isso, aprende rapidamente a ler e escrever em apenas uma semana. Claro, ele aprende a ler e escrever naquele mundo, ou seja, um tipo de escrita completamente diferente. Assim se passam 2 anos sob a tutela de Espada, e agora, com 4 anos, começam suas aulas de esgrima. A criada chamada Tio acaba lhe dando uma bela humilhação, e ele, envergonhado, vai atrás dela. No entanto, as outras criadas a detêm e avisam a Tio que ela está arriscando a própria vida ao zombar do jovem mestre, pois zombar de um nobre é um crime grave. Elas pedem que Van a castigue, enquanto Tio aperta as nádegas de nervoso. Porém, Van apenas lhe dá um tapa leve na cabeça como repreensão. As outras criadas dizem que isso não é suficiente, mas Van responde que, para ele, é. Dessa forma, passa-se 1 ano praticando esgrima, e ao completar 5 anos, ele já consegue lutar de igual para igual com crianças militares mais velhas, mostrando-se muito superior. Afinal, são apenas crianças, e seus ataques são bastante previsíveis. O mais surpreendente para todos, porém, é como Van consegue se relacionar com pessoas comuns, ao contrário de seus irmãos, que olham todos de cima. Enquanto descansa, o subcomandante Di se aproxima e pede para ver suas mãos. Ao observá-las, fica surpreso por não haver calos, pois imaginava que Van treinava até a noite. Van, então, explica que estudar demais o deixa exausto. Di revela que, segundo os rumores, Espada quer que ele estude o triplo dos outros. Van não consegue acreditar. Ainda assim, Di avisa que, se ele quiser aprender mais sobre esgrima, pode conversar com Espada, pois aquele velho é muito teimoso. Di acredita que o jovem senhor deveria se dedicar à arte da espada, e ele próprio se encarregaria de torná-lo o melhor espadachim do reino. Van responde que gosta das 2 coisas, então continuará se esforçando. Di entende, mas diz que ele mesmo irá treiná-lo pessoalmente, e garante que não irá forçá-lo demais, já que ele ainda é uma criança. No entanto, Van sabe perfeitamente que isso é mentira. Quando começam as aulas personalizadas, ele descobre que Di é outro demônio, que o treina o dia inteiro, e nos momentos de descanso, manda que ele fique em posição de guarda para descansar e treinar ao mesmo tempo. Esse sujeito não é apenas um demônio, também é um idiota. Tio se encarrega de confortá-lo enquanto Van pensa que, embora os dias sejam exaustivos, a verdade é que ele se diverte todos os dias desde que reencarnou. O maldito Di começa a dançar, enquanto Van pensa que vai viver e aproveitar essa nova vida ao máximo. Assim passou-se mais 1 ano, e agora com 6 anos, todos começam a chamá-lo de menino prodígio. Porém, tantas aulas de esgrima e estudos estão praticamente acabando com ele, então decide dar uma escapadinha até o mercado com Tila, já que planeja virar um vagabundo.
No mercado, ele pergunta sobre uma grande infraestrutura, e Tio explica que aquela é a grande companhia Mari, uma enorme empresa mercantil com filiais por todo o reino. No entanto, o momento é interrompido por um homem que leva uma criança amarrada. Ao perceber que estão olhando, ele pergunta: o que diabos eles têm? Os soldados entram em posição de guarda por ele ter faltado com respeito ao jovem senhor, mas Van os impede e pergunta por que ele está levando o menino amarrado. O homem responde que pode fazer o que quiser com o próprio filho e que está levando-o para vendê-lo como escravo. Tio explica que famílias pobres vendem seus filhos como escravos quando não conseguem sustentá-los, para assim sobreviver. Nesse momento, uma jovem morena de cabelo avermelhado se surpreende ao reconhecer Van como o filho do marquês. Ele se pergunta como ela descobriu, mas entende tudo quando Tio mostra a capa. A garota se apresenta como Rosalie e os convida a entrar na companhia para comprar tudo o que desejarem. O homem de antes entra em pânico ao descobrir que Van pertence à família do marquês. Van, então, pergunta a Rosalie quanto ela daria àquele sujeito pelo menino como escravo. Ela o observa e pergunta ao pai do garoto qual é a aptidão mágica dele. O homem responde que o filho possui aptidão para roubo, o que significa que ele não vale nem 3 grandes moedas de prata. Furioso, o homem parte para cima do menino, dizendo que ele não vale praticamente nada. Rosalie pergunta o que diabos ele está fazendo com o próprio filho, mas o homem manda que ela não se intrometa. Nesse momento, Van intervém e avisa que comprará o menino por 5 grandes moedas de prata. Tio entrega o dinheiro, e o homem vai embora imediatamente. Van se aproxima do garoto, se apresenta e o liberta. Ao perguntar seu nome, o menino diz se chamar Kamsin. Van lhe diz que agora ele está livre e pode ir para onde quiser. Porém, ao perceber que Kamsin não tem para onde ir, pergunta se ele gostaria de ir com ele para a mansão. Um dos guardas avisa que duvida muito que o marquês permita a entrada dele, a menos que seja levado como escravo. Van lamenta a situação e pergunta a Kamsin se ele aceitaria segui-lo dessa forma. Kamsin responde que sim. Antes de comprar roupas para ele, Rosalie cuida do contrato de escravidão. A marca surge na mão de Kamsin, e Rosalie explica que ela permanecerá enquanto o contrato estiver ativo. Ela também avisa Van que, por ser a primeira visita dele, deixará isso de graça. Van agradece, e Rosalie, surpresa por um nobre ter agradecido, sai correndo. Com o passar do tempo, Kamsin passa a viver tranquilamente na mansão, trabalhando para Van. Em certo momento, ele avisa que o subcomandante Di está procurando por ele. Van lhe entrega um biscoito como suborno para que não diga onde ele está, mas Kamsin responde que ele já deveria saber. Van pergunta pelos seus luvas e Kamsin diz que não se importa em mostrar o vínculo com seu senhor. Porém, ao saber que Van as comprou especialmente para ele, coloca-as imediatamente e, ao ouvir que Di está vindo, sai rápido do quarto dizendo que Van não está ali. Mesmo assim, Di percebe as migalhas no rosto de Kamsin e entende que Van o subornou. Após alguma discussão, Di decide levar Kamsin para treiná-lo no lugar de Van. Van pede desculpas a Kamsin, e assim os anos continuam passando. Quando Van finalmente completa 8 anos, chega o momento do exame de aptidão mágica. Todo o reino está ansioso pelo resultado, mas, no dia do exame, tudo fica sombrio ao descobrirem que Van não possui aptidão para nenhum elemento mágico. Ele tem apenas aptidão para a magia de produção, considerada a mais patética de todas, já que serve apenas para criar espadas ou joias, coisas que já podem ser feitas sem magia. Com uma magia tão fraca, ele não seria capaz de proteger o povo. Seu pai declara que ele é uma decepção, e que foi um erro depositar tantas esperanças nele. O marquês segura a espada e Van entra em pânico, se perguntando o que diabos deve fazer. No último momento, porém, seu irmão intervém. O pai pergunta o que ele pensa que está fazendo, e Múrcia responde que, na fronteira do marquesado, existe uma aldeia que, devido à sua localização, nunca conseguiu se desenvolver. Múrcia sugere que o melhor seria enviar Van para lá. A aldeia tem apenas cerca de 100 habitantes e não possui produtos especiais. Ao norte, há montanhas ricas em recursos, mas habitadas por grandes bestas mágicas. Além disso, a região faz fronteira com o condado de Ferdinand, e do outro lado, com o reino inimigo Yelineta, servindo apenas para exercícios militares ocasionais. O pai entende que se trata de um território recém-anexado, cuja lealdade ainda é frágil, e que enviar alguém da família poderia trazer bons resultados. Assim, ele informa a Van que lhe confia o senhorio daquela aldeia e que ele deve partir assim que estiver pronto. Em seguida, parabeniza Múrcia por ter encontrado um bom uso para aquele inútil. Quando o pai e os outros irmãos se retiram, Múrcia pede desculpas a Van, dizendo que não suportava vê-lo sofrer e que por isso fez uma proposta tão absurda. Van responde que graças a ele, não morreu. Múrcia diz para ele não se preocupar e que, mesmo que não seja muito, fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo. E no dia seguinte, Tio fica furiosa porque, mesmo seu senhorzinho não tendo aptidão para a magia, ele continua sendo alguém muito sábio e admirável. Para ela, é uma injustiça horrível que ele seja exilado para uma aldeia remota. Van responde que ela não precisa se preocupar, pois na verdade, ele está animado.
Dessa forma, terá mais tempo livre e ainda poderá moldar aquela aldeia do jeito que quiser, vivendo de maneira tranquila e feliz. Ele observa o carregamento de sua bagagem e percebe que não lhe deram uma escolta oficial. No entanto, seu irmão Múrcia contratou 10 aventureiros para protegê-lo durante a viagem. Van se sente muito grato a Múrcia. Nesse momento, Tila corre até ele e avisa que é sua criada pessoal e que pretende ir junto. E não é só ela. Di também decide acompanhá-lo para continuar ensinando-lhe a arte da espada, embora Van preferisse que ele ficasse. Ele fica surpreso, pois teoricamente não deveriam ter designado cavaleiros para acompanhá-lo. Porém, Di não se importa nem um pouco e manda Art e Eloy se prepararem. E não para por aí. Espada também decide acompanhá-lo, dizendo que resolveu adiantar sua aposentadoria, já que seu sucessor está pronto, e que prefere passar a velhice supervisionando a educação de Van. Van não consegue acreditar nisso. Assim, ele parte em viagem, pensando que tudo seria bem silencioso, já que seu pai não queria que ninguém soubesse que ele havia sido exilado. No entanto, no caminho, uma garota pergunta por que ele está indo embora. Van pergunta como ela ficou sabendo, e ela aponta para a grande despedida que estão fazendo. Art explica que essas são ordens do subcomandante Di, pois ele achou uma pena Van deixar a cidade de forma tão discreta e que o mínimo que poderiam fazer era lhe dar uma despedida digna. Van lembra que seu pai ordenou que nada fosse revelado, mas Art responde que o problema é que o Sr. Di acabou dormindo, e quando acordar, eles dirão para retirar os estandartes. Porém, Van vê o maldito Di gritando sua despedida em voz alta, enquanto Argo, constrangido, sai estrategicamente. Assim, Van deixa o reino da melhor forma possível, cercado pelo carinho de todos os cidadãos. No caminho para o território de Van, ele pega um galho e o transforma em uma pequena espada, chocando os outros. Kenshin pergunta se aquilo é magia de produção. Van confirma, dizendo que queria testá-la um pouco e espera que seja útil para alguma coisa. Nesse momento, eles chegam à vila. Van comenta que, se Kenshin se cansar da vida ali, não há problema algum em voltar para a casa do Marquês, pois o contrato de escravidão pode ser cancelado. Ele ainda diz que pedirá para seu irmão, Múrcia, cuidar dele. Kenshin recusa imediatamente, afirmando que não irá embora e que sempre estará ao lado de Van para protegê-lo. De repente, a carruagem para. Van, preocupado, pergunta o que está acontecendo, e Arby responde que a vila está sendo atacada. Todos descem da carruagem e começam uma reunião para decidir o que será feito. Di acredita que os inimigos sejam uma gangue de bandidos ou um grupo de ex-mercenários, já que aparentam ter experiência em combate. Van percebe que, apesar de a vila estar cercada, as flechas passam tranquilamente por cima da cerca. Em frente aos portões, há homens bem durões, em um número aproximado de 50 pessoas. Di pede permissão a Van para entrar na batalha, dizendo que, se trabalharem juntos, podem conseguir vencer. Um aventureiro se opõe imediatamente, alegando que são poucos em número. Di admite que será perigoso e que provavelmente haverá vítimas, mas acredita que conseguirão combater os inimigos. Novamente, o aventureiro se opõe, afirmando que foi contratado apenas para escoltar Van até a vila, e não para entrar em uma guerra onde seu grupo pode ser morto. Di pergunta se, pelo menos, ele poderia proteger Van caso as coisas saiam do controle, já que os cavaleiros irão atacar sozinhos. O aventureiro aceita, mas Espada vai contra a ideia, dizendo que, se Di morrer, o futuro da vila será precário. Espada comenta que é um mago dos 4 elementos e explica seu plano. Primeiro, construirá uma barreira, e os aventureiros deverão atacar à distância por trás dela. Quando o inimigo focar neles, Di e seus homens atacarão pela lateral. Van pergunta se Espada realmente pretende lutar, o que o mordomo confirma, dizendo que se ele não continuar o ataque por trás da barreira, os criminosos conseguirão matar Di e os cavaleiros. Van diz que desse jeito, Espada acabará morrendo, mas o velho responde que é uma honra mostrar serviço no final de sua vida. Ainda assim, Van sabe que, se Espada e Di morrerem ali, ele não terá chance alguma de desenvolver o território, sem contar que seu pai, o Marquês, provavelmente o mataria. Então, Van afirma que o papel de servir como isca será dele. Tio se desespera e nega imediatamente. Kenshin diz que irá no lugar de Van, mas ele recusa e declara que assumirá esse papel, pois recebe treinamento intensivo do capitão dos cavaleiros todos os dias, e não morrerá facilmente. Mesmo que isso aconteça, é dever do Senhor das Terras morrer por seu povo. Além disso, como ele não revelará seu nome, isso não causará problemas para a família do Marquês. Vemos então um flashback, no qual Orto, o líder do grupo de aventureiros, reclama por ter que escoltar um nobre riquinho, dizendo que não há ninguém decente entre os nobres, pois todos discriminam plebeus e aventureiros. Seus companheiros perguntam por que ele aceitou a missão, e ele responde que planejava ficar no território do Marquês Feltio por um tempo e não teve escolha a não ser aceitar. Nesse momento, Van aparece, cumprimenta os aventureiros e agradece por aceitarem a escolta. Ao sair, agradece novamente, fazendo Orto comentar que, em raros casos, aparece um nobre decente. Voltando ao presente, Orto avança e diz que deixaram suas vidas nas mãos de Van, o que o deixa confuso.
O aventureiro explica que uma criança está arriscando a própria vida e que, se ele não fizer nada, seus companheiros ficarão furiosos com ele. Pluriel comenta que sempre zombou da determinação dos nobres, pois eles apenas sabem falar, mas Van é diferente, e por isso irão confiar nele. Ao passar ao lado de Van, Dee diz que eles são os cavaleiros que servem a casa do Marquês e que, ao proteger Van, estão protegendo o futuro da família de Marqueses. Espada comenta que não pode aceitar uma tática tão irresponsável e diz que, depois que tudo se acalmar, Van precisará aprender profundamente sobre o peso da responsabilidade de ser um candidato a futuro marquês. Ele então modifica o plano, criará uma barreira e atacará de longe, enquanto Dee e seus homens irão pela esquerda e os aventureiros pela direita. Espada rapidamente cria uma barreira de terra, deixando Orto impressionado com a velocidade, pois não imaginava que ele fosse um mago desse calibre. Um de seus companheiros comenta que, se Espada não aceitasse lutar ao lado do jovem mestre, ele faria isso em seu lugar. Orto pensa que se Van se tornar o próximo líder da família, isso seria algo muito bom, pois ele é um nobre decente. Os bandidos continuam disparando flechas, comentando que será fácil, até que um deles é atingido por uma flecha pelas costas. Eles percebem que o ataque vem de trás de um muro que não estava ali quando chegaram. O líder ordena que ataquem as pessoas atrás do muro, mas quando avançam, Dee surge pela esquerda, dizimando-os, enquanto Orto vem pela direita, fazendo o mesmo. O ataque se torna cada vez mais intenso, e os bandidos percebem que estão sendo encurralados. Os aventureiros e cavaleiros continuam eliminando os inimigos até que Dee aparece com uma aura ameaçadora e diz que aqueles que quiserem morrer podem dar um passo à frente. Os bandidos entram em pânico e começam a fugir. O líder avança rapidamente para trás dos muros para derrotar os magos, e Orto pede que alguém o impeça. Pluriel fica assustada ao ver o inimigo, mas, quando ele tenta atacá-la, Van aparece. Ao se esquivar do ataque, Van o fere pelas costas. Kenshin avança e desfere o golpe final. Van então ordena que todos fiquem atentos, deixando Pluriel chocada, se perguntando que tipo de criança ele realmente é. Ao terminar, ele menciona que conseguiram reduzir o inimigo sem sofrer nenhuma baixa, alcançando o melhor resultado possível, então agora só falta receber o pagamento para concluir o serviço. Nesse momento, a elfa roxa Pluriel pergunta se algo está acontecendo com ele. Ele apenas responde que sente um pouco de curiosidade, e todos imaginam que isso se deve ao garoto Van. Ele confirma isso e faz uma proposta. Embora não ganhem muito dinheiro, ele pensa em ficar naquele lugar. Isso deixa todos pensativos. Então, um deles se desculpa, pois já tem outro contrato para cumprir. Ele diz para não se preocuparem e espera que possam se encontrar novamente no futuro. Assim, eles se despedem do restante dos aventureiros, embora Pluriel decida ficar também, contando que Van salvou sua vida, então ela precisa retribuir o favor. Os outros que ficaram comentam como é incrível ele ter apenas 10 anos. Todos concordam, além de dizerem que ele é o único nobre de quem realmente gostam. Todos ficam ansiosos para ver que tipo de domínio o garoto vai construir, então decidem ajudá-lo por mais um tempo. Justo nesse momento, Tio aparece repreendendo Van por se colocar em perigo, e nosso protagonista se desculpa. Logo depois, Dee também chega exclamando que a vitória foi formidável e o parabeniza pelo trabalho. Espada se aproxima avisando que os aldeões se reuniram na entrada. Van agradece, e ao se aproximar do portão, menciona que é hora de sua apresentação. Ao entrar, eles percebem que a aldeia é grande, mas também notam como todos estão muito debilitados e extremamente magros por causa da fome. Aqui conhecemos Honda, o chefe da aldeia, que agradece por tê-los salvado mais uma vez. Van fica confuso e pergunta se aquilo já havia acontecido antes. Honda confirma e explica que o motivo é que antes eles pertenciam ao Conde Ferdinand, e os cavaleiros patrulhavam a região. Porém, isso deixou de acontecer depois que passaram a pertencer ao Marquês Fértil. Sabendo disso, Van pede desculpas em nome de seu pai. Ele explica que ainda não estava ciente da situação das aldeias menores. Diante disso, Honda pergunta se isso significa que, por eles pagarem poucos impostos, não vale a pena protegê-los. Van diz que reclamar não resolve nada. Isso irrita um dos aldeões, mas ele explica que está falando sobre o futuro da aldeia. Embora os nobres tenham grandes responsabilidades, o verdadeiro problema são as leis impostas pela família real Belriné. No entanto, eles não podem mudar as leis do reino, pelo menos não por enquanto. Então, só resta buscar soluções. Van propõe 3 medidas concretas. A primeira é dar à aldeia um valor que o reino não possa ignorar. A segunda é ganhar dinheiro e contratar mercenários. A terceira é remodelar e desenvolver a aldeia. Uma mulher intervém dizendo que eles já haviam pensado nisso, mas que não é nada fácil. Van a tranquiliza dizendo que agora eles têm ele como seu novo senhor. Evidentemente, a reação não é das melhores. Então, para apoiar Van, Espada se apresenta como o antigo mordomo-chefe da casa do Marquês e afirma que Van é um gênio. Dee também se apresenta como o subcomandante dos Cavaleiros de Fértil.
Isso anima o chefe Honda, que pergunta ao protagonista se isso significa que ele domina os 4 elementos. Van esclarece que possui aptidão apenas para a magia de produção. Isso faz com que a expressão de esperança deles mude para uma profunda tristeza, pois essa magia é considerada a pior de todas. E claro, isso também deixa nosso pequeno protagonista desanimado. Então, um aldeão pergunta sobre os impostos, já que antes cobravam 30% das colheitas. Van responde que irá reduzir para 10% por um tempo. Isso alivia todos os aldeões. Com isso resolvido, Van sugere começar a reforçar as muralhas e pergunta à Espada se sua magia de terra se mantém com o tempo. Espada responde que ela permanece firme enquanto estiver ativa com seu mana. Quando o mana acaba, ela se transforma novamente em um monte de terra. Isso é suficiente para Van, então ele pede que ergam muros como medida provisória. Todos se surpreendem ao ver uma muralha sendo erguida em questão de segundos. Em seguida, Van pede que também façam um fosso para conter invasores. Os cavaleiros se oferecem para cuidar dessa tarefa e ainda dizem que irão preparar armadilhas e buracos. Van acha isso fantástico, e voltando-se para os aldeões, diz que a cooperação deles será essencial para que a aldeia renasça mais forte do que nunca. Depois disso, nosso protagonista diz que queria testar um pouco sua magia de produção. Ele pega parte de um tronco e se concentra. Ele faz o calor surgir lentamente do fundo do estômago. Envia o mana para a ponta dos dedos e visualiza cada fibra da madeira, trançando-as como uma corda. Ele sabe que quanto mais finas forem, poderá obter um bloco de madeira. Tio pergunta o que ele acabou de produzir. Van responde que é um bloco de fibra, algo semelhante à nanofibra, um termo que eles não conhecem, então fazem expressões estranhas. Depois de um tempo, alguém passa pelo local e vê todos os blocos que Van criou. Ele pega um e comenta que é muito leve, mas extremamente duro, e pergunta se pode cortá-lo. Van permite, mas ao tentar cortar, a pessoa apenas consegue acertá-lo e lançá-lo para longe. O cubo permanece intacto, mas acaba danificando uma árvore. Todos ficam surpresos com isso, ainda mais porque o golpe foi forte o suficiente para partir uma rocha. Isso significa que Van conseguiu o que queria. Algumas horas depois, vemos que Van criou ainda mais cubos e até armas. Perguntam se seu mana ainda não acabou, mas ele diz que ainda não sentiu esse desgaste. Ele comenta que a magia de produção consome tanto mana que normalmente é difícil criar sequer um objeto, por isso ela é considerada inútil. Por pura curiosidade, ele cria uma katana, percebe que Khamshin fica fascinado e decide presenteá-lo. Então ele percebe que Tio também parece esperar algo, e como um homem esperto de poucas palavras, acaba presenteando uma mulher com um machado. Sim, bastante inteligente, pela expressão estranha que ela faz, Van se pergunta se ela não gosta de machados. Tio disfarça dizendo que é um machado magnífico, pois ficou encantada ao vê-lo. Van fica feliz que ela tenha gostado, mas, observando melhor, pensa que da próxima vez fará um acessório mais bonito para ela. À noite, ele vai descansar. Ele comenta que todo o seu corpo dói por ter dormido ao relento durante toda a viagem, além de se sentir sujo por não ter conseguido tomar banho. Ele sabe que Tio e Khamshin fingem estar bem, mas com certeza estão tão cansados quanto ele. Por isso, antes de reforçar as defesas, decide garantir as necessidades básicas. Assim, ele toma uma decisão: construir uma casa. No dia seguinte, todos acordam. Os aldeões veem os cubos e perguntam o que são. Então Van pergunta se eles se importariam que ele construísse uma casa naquela área. O velho responde que ultimamente as praças quase não são usadas, então acha o local ideal e perfeito para a mansão de seu senhor. Van agradece e pensa consigo mesmo que, quando tudo estiver mais tranquilo, irá organizar festivais e carnavais. Em seguida, ele se concentra para construir a casa, mentalizando todas as partes necessárias, desde os pilares e estacas no chão até as paredes e o telhado. Ele então libera sua magia e cria uma mansão em questão de segundos. Essa façanha deixa todos completamente maravilhados com a casa que acabou de ser construída. Todos o elogiam e ficam sem palavras. Van fica feliz por sua magia de produção ser útil para todos, embora, sinceramente, o tamanho da casa tenha saído um pouco do controle. Sim, só um pouquinho. Bom, se você chegou até aqui e quer a próxima parte, comente a palavra produção para mostrar que chegou até o final.